Olá, esse é o programa Por Brasília, um programa de entretenimento e informação para você e para sua família. Você pode assistir através da TV Brasília, canal 6.1, TV digital, e na NET, canal 518. Você pode rever e ver qualquer programa através do website porbrasilia.com.br. Nesse website você também encontra todas as nossas redes sociais. Por Brasília. Ainda sobre violência doméstica e familiar, a pergunta é: por que uma mulher se submete a um relacionamento abusivo? Com certeza, a resposta não é nem porque lhe falta vergonha e nem porque gosta de apanhar. Com certeza, falta a essa mulher apoio familiar, apoio institucional. No relacionamento, ela pesa diversas situações, como, por exemplo, o amor, a proteção e o cuidado dos filhos que ela encontra naquele relacionamento. A falta do apoio financeiro, para que ela se liberte economicamente da dependência desse agressor. Você comece a pensar nisso. Como podemos ajudar uma mulher que sofre violência doméstica? Aqui no Patrulha da Mulher. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com Paco Brito. Ele está vice-governador do Distrito Federal e tem feito alguns projetos sociais que têm atendido muito a população do Distrito Federal. Paco, seja muito bem-vindo ao programa. Queria saber de você como é que está sendo esses projetos seus. Você tem ido muito às ruas, distribuir álcool gel, máscara. Como é que tem sido a resposta das pessoas nas ruas? Rossi, bom dia a você, bom dia aos telespectadores do programa Por Brasília, aos ouvintes todos. Tá? E essa pergunta que você fez é uma pergunta muito boa. Nós estamos nesse programa de Todos contra o Covid, tá? É para poder levar a conscientização à população do Distrito Federal dessa doença, dessa pandemia que atingiu o Brasil, Brasília e o mundo. Tá? Uma pandemia que é muito séria, segundo a OMS. Então nós temos que conscientizar a população do Distrito Federal deste problema seríssimo. E eu costumo falar, nos ajude para poder lhe ajudar. Esse é o pedido que eu faço à população, Rócio. Paco, você teve Covid, é uma doença grave, as pessoas estão aglomerando, não estão respeitando, o mundo já fala numa terceira onda. Como as pessoas hoje podem se precaver para que essa doença não espalhe? Porque a vacina ainda não chegou para todos. A vacina ainda não chegou, mas está chegando gradativamente. Nós participamos do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, então nós temos que receber as vacinas do Governo Federal e poder imunizar as pessoas. Tá? Mas o principal hoje é o que nós já fazemos no Todos contra o Covid, é a conscientização da população do Distrito Federal. Tá? Conscientização, igual nós estamos aqui, nós estamos numa distância de respeito, vamos falar assim. Exatamente. Por isso que nós estamos sem máscaras. Tá? Essa população tem que saber o grande problema que é. Eu fui acometido por essa doença, fiquei 14 dias, depois voltei para o hospital. Tá? A sequela é muito grande, ainda estou com um pouco de sequela de esquecimento. De palavras e de nomes. Então, essa sequela que é muito ruim. E essa doença pega a sua imunização muito baixa. Então, ela alastra pelo corpo humano. Então, o que nós temos que fazer? Conscientizar a população do Distrito Federal. Tá? Com essa conscientização, com essa distribuição de álcool e máscara que nós fizemos, tá? Com essas ajudas que nós conseguimos de empresas, tá? Com a construção do hospital acoplado, com doações de máscaras, com doações de álcool, doação de alimentos, foram toneladas, tá? De proteínas que nós conseguimos através do Covid e distribuímos. Tá? Foram leitos de UTI distribuídos também, tá? EPIs, tudo isso doações exclusivamente privadas, sem um dinheiro do governo do Distrito Federal. Tá? E essa conscientização que eu peço para a população do Distrito Federal. Não se aglomerem, respeite o distanciamento, sempre que possível,
lave as mãos. Se não tiver álcool gel, lave com água e sabão. Mas nos ajude a ajudar vocês. Vamos acabar com esse vírus, erradicar esse vírus do DF. Paco, agora eu queria que você me falasse um pouco das obras do GDF. Eu vejo que você não para, você tem um papel fundamental, está aí como protagonista, trabalhando muito, arregaçando as mangas. Como é que tem sido isso? O protagonista é o nosso maestro Ibanez Rocha. Aham. Ele que determina todos esses músicos, inclusive eu faço parte dos músicos, tá? Para fazer esse trabalho. Nesse ano de pandemia foi um ano muito ruim para todo o país, tá? Mas o Distrito Federal cresceu 1%, 1,5%. Tá? Nas obras, nós tivemos 400 obras, isso mesmo, 400 obras em andamento, mais de 20 mil empregos. Tá? Foi uma pandemia atípica, inclusive, para as obras. Poderíamos ter feito mais se não tivéssemos ela. Mas nós demos continuidade a essas obras, lançamos obras novas. Tá? E esse ano de 2021, o DF, sob a nossa batuta do governador Ibanez Rocha, tá? Que eu falo nossa batuta, tá? A batuta dele, nós seremos um grande canteiro de obras no Distrito Federal, com mais de 10 viadutos, pavimentações, toda semana inauguramos, sem esquecer da saúde. Isso. Com o hospital que nós lançamos agora, tá? Com as bases da SAMU, com tudo isso, com contratação de novos médicos. Nós vamos contratar dentro da legalidade e dentro da lei de responsabilidade fiscal. Aí sim, nós vamos fazer o chamamento dessas pessoas, tudo dentro de um cronograma feito pela Secretaria de Economia, tá? E com estrita responsabilidade em cima da lei de responsabilidade fiscal. Bem, Paco, eu não poderia deixar de perguntar agora sobre 2022, que está aí. O ano que vem, eu quero saber suas perspectivas, projetos, como é que está sendo isso daí? Eu estou rindo porque todo mundo pergunta e você pergunta, fecha assim sempre. Tá? O projeto nosso, tá? Logicamente, depende da conjuntura política, é repetir a chapa, porque time que está vencendo não se mexe. Aham. Você não desescala a pessoa porque o time está ganhando. E o time está muito bom, sempre com lealdade, amizade, carinho nosso com o governador Ibanez. Nós podemos falar que nos últimos anos foi o único vice que preza para que o titular continue na cadeira. Sei o papel do vice. O papel do vice, como eu costumo falar sempre, é auxiliar o governador. Perfeito. Tá? E substituí-lo sempre que necessário. Tanto é que ele fala, vamos fazer isso, vai você, vou, sempre falando em nome dele, que ele que é o maestro nosso. Por isso que eu acredito que temos ou vamos repetir a chapa. Tá? Esse é o meu desejo, continuar vice de Ibanez Rocha. E me diga uma coisa, Paco, para as pessoas que estão nos assistindo, qual a mensagem que você deixa para elas agora? A mensagem que eu deixo é de esperança. Tenho esperança. Nós estamos fazendo, tá, tudo que é capaz do ser humano fazer diuturnamente. O governador Ibanez e eu estamos trabalhando, saímos da nossa zona de conforto e estamos governadores. Nós não somos, estamos porque você, a população, você, eleitor, nos colocaram aqui. E saibam que nós estamos trabalhando por vocês. Tá? Tenho esperança, tá? E o DF será um grande estado da federação com atração de empresas, com atração geração de emprego e renda. É isso que o governo do Distrito Federal está fazendo por vocês. Para terminar, Rócio, o pós-pandemia, nós já estamos trazendo, junto com a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Econômico, novas empresas para o Distrito Federal e assim gerando novos empregos, para deixar de ser a capital do serviço público e ser a capital do empreendedorismo, a capital, tá, do comércio. Nós seremos, sim, nós seremos um grande estado da federação na geração de emprego e renda. Então, tenho certeza absoluta, nós estamos trabalhando para vocês. Paco, agradeço muito sua presença aqui no programa, foi ótimo conversar com vocês. A gente conversou agora com Paco Brito, ele, como ele disse, está vice-governador do Distrito Federal. Para você de casa, um forte abraço e até a próxima semana. Por Brasília. Por Brasília. Isso.
Manful, a evolução em se vestir bem. Voltada para o homem moderno, a Manful se destaca por peças dos mais nobres tecidos de fibras naturais. Alfaiataria moderna, ajustada, camisaria com detalhes em relevo e minimalistas, estampas atuais, coleção casual, gola polo, acessórios como cintos, carteiras, gravatas e outros. Manful, Águas Claras Shopping, segundo piso, loja 224, em frente à escada rolante. Castanhas e Cia do Guará é o sabor que falta na sua vida. Conheçam a variedade de castanhas e frutas cristalizadas. Tudo com qualidade e um toque especial. Adeilson e Juliana Castanhas. Feira do Guará, Ala Nova, box 526B. Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre o Pix. Essa ferramenta criada pelo Banco Central para facilitar a vida dos correntistas, as transferências bancárias e os pagamentos. Embora haja toda essa facilidade, o correntista consumidor deve estar atento às fraudes, aos golpes, porque os bandidos têm aproveitado para se passarem por instituições bancárias, mandando e-mails e mensagens nas redes sociais ou nos próprios celulares, para que o consumidor confirme dados, confirme cadastros, faça cadastros. Então o consumidor deve estar atento a essas mensagens, a esses e-mails e checar a veracidade deles. Não é costume as instituições bancárias mandarem esse tipo de informação, esse tipo de pedido, né, via internet. Mas tem os bancos virtuais. Portanto, o consumidor deve, antes de responder a qualquer e-mail ou mensagem, certificar perante a instituição bancária se efetivamente essas mensagens ou esses e-mails são oriundos da instituição. Nada de responder com precipitação. Certificar e, após então, certificar de que são verdadeiros os e-mails ou a mensagem, então responder. É isso. Até o próximo alerta. No programa Por Brasília, hoje a gente vai conversar com o empresário Pedro Almeida. Ele é dono da Manful, que faz ternos sob medida, vende camisas, vende ternos, e ele vai falar dessa sacada que ele teve como empresário, numa visão que pode agradar mais as pessoas, fazendo roupas sob medidas, para que elas possam se sentir um tanto quanto mais confortáveis e usar lembrando daquele antigo alfaiate que fazia as roupas pra gente e se sentir mais à vontade, podendo escolher o tecido, podendo escolher o estilo do terno, qual corte e todas essas coisas que a gente vai conversar e saber do Pedro agora. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria que você falasse um pouco mais dessa loja que você está abrindo agora aqui no Shopping Águas Claras. Como tem sido isso? Contar um pouco então da minha experiência, né, e por que surgiu a ideia de abrir aqui a loja no shopping, né? Eu trabalho no mercado financeiro também, né, com investimentos e tudo mais, e eu fui percebendo que de uns tempos para cá foi havendo uma procura, um interesse maior em ter peças sob medida, né? Ali com alguns colegas de trabalho e tudo mais. Mas durante muito tempo eu trabalhei com meu pai que é alfaiate, né? Ele tem ainda a loja dele lá em Taguatinga. E eu sempre tive vontade de empreender também nesse segmento. Depois do período da pandemia, eu tive a iniciativa de abrir e criar aqui a Manful, né? Que é uma loja de moda masculina, que a gente trabalha tanto com camisaria, com alfaiataria, roupa casual, né? A alfaiataria e a camisaria, tanto pronta ou sob medida, como o Rossi falou, né? Qual é a vantagem do sob medida? Você tem uma roupa com um caimento mais perfeito, alinhado ao seu corpo, né? A gente costuma chamar gordinho, assim como eu, pode vir, você consegue botar um terno sem precisar fazer barra na manga. Pode, exatamente por tá isso, vendo? né? Para atender a todos os tipos de biotipo das pessoas, que o sob medida fica ideal. Então você pode vir, né, tirar suas medidas e fazer seu terno sob medida.
que tem uma vantagem grande em relação ao terno pronto, porque não vai precisar fazer muito ajuste, né? Então, dependendo do ajuste que é feito... dá um caimento melhor, né? Mais totalmente, ajustado. mais ajustado, mais alinhado. Fica, digamos assim, com seu DNA, a roupa. Ah, isso é o mais importante, né? Pedro, e me diga uma coisa. Há procura muito grande por terno sob medida? Porque eu tenho visto que é um mercado que está crescendo. Eu, por exemplo, muitas vezes já deixei de comprar terno porque não tinha o caimento, nem o meu número, porque não dava o caimento adequado. Os que eram grandes desproporcional ao meu corpo. Não fechava, braço grande, ombro caído. Como é que a gente vê isso daí? Justamente por causa disso. Tá havendo uma volta, uma procura maior por essas peças sob medida, né? Principalmente camisaria. Né, camisaria hoje em dia, muita gente prefere a camisa sob medida e o terno está voltando também. Durante muito tempo as pessoas só faziam terno sob medida, até vir um surgimento da indústria e tudo mais que proporcionou a fazer uma escala maior e atender mais pessoas. Só com isso, os detalhes da personalidade, né, e das particularidades da roupa em relação a cada pessoa foi se deixando de lado, né? Assim como você falou, você vai buscar um terno e pode ver que não vai ter, ou ele vai ficar muito grande ou muito pequeno, não vai ficar muito adequado a você, ou você, por exemplo, gostaria de ter um determinado tecido que não vai estar disponível na sua numeração. Tudo isso, sob medida, veio para suprir. E com relação aos tecidos? Tecidos de qualidade, as pessoas podem escolher? Como é que é isso? Elas escolhem? Sim. Teria acesso à internet para verificar esse tipo de produto? Tem, aqui a gente conta com tecido dos mais nobres lanifícios italianos, né? Também alguns nacionais, que a pessoa pode vir escolher qual que fica mais adequado à sua personalidade, a seu gosto, ao seu estilo, né? A gente tem várias opções aqui de tecido. A pessoa pode, inclusive, escolher o tipo de forro, por exemplo, que vai ter, alguns outros detalhes, né? Que dá para conferir uma personalidade maior à roupa e ajustados com a identidade do cliente. A partir de quanto? O terno sob medida está a partir de R$ 2.699. Certo. Né? Esse valor pode ser parcelado e tudo mais, tem algumas condições de pagamento facilitado, digamos assim. Pedro, eu percebi que aqui tem muitas roupas bonitas, de ponta, coleção nova. Como é que está sendo isso aí? Aqui a gente está recebendo uma coleção nova, né, com algumas tendências que estão surgindo aqui no mercado de moda masculina, né? Por exemplo, a volta das peças de linho, né? Assim como essa camisa, essa outra aqui também, que seria uma manga curta, né? O linho, ele tá voltando com uma força muito grande, né? E também algumas peças estampadas que os homens hoje em dia estão se permitindo um pouco mais de ousadia na hora de se vestir, né? Então essas roupas estampadas também tá super em alta. E agora, Pedro, como é que as pessoas entram em contato com você, conhecem sua loja? Pode entrar aqui, pode vir aqui no Águas Claras Shopping, né? Diretamente aqui no segundo piso, em frente à escada rolante. Ou, se você preferir, pode acessar nossas redes sociais pelo Instagram, né? Que é @menful, menswear. Esse seria o nosso Instagram. Pedro, agradeço muito a sua presença aqui no programa Por Brasília. Tenho certeza que as pessoas vão procurar a Menful aqui no Águas Claras Shopping e vão fazer contato com você para colocar uma roupa mais adequada e com melhor conforto para que elas possam se sentir bem. Para você de casa, um forte abraço. Por Brasília. Castanhas e Cia do Guará é o sabor que falta na sua vida. Conheçam a variedade de castanhas e frutas cristalizadas. Tudo com qualidade e um toque especial. Adeilson e Juliana Castanhas. Feira do Guará, Ala Nova, box 526B. Menful, a evolução em se vestir bem. Voltada para o homem moderno, a Menful se destaca por peças dos mais nobres tecidos de fibras naturais. Alfaiataria moderna, ajustada, camisaria com detalhes em relevo e minimalistas,
estampas atuais, coleção casual, gola polo, acessórios como cintos, carteiras, gravatas e outros. Manful, Águas Claras Shopping, segundo piso, loja 224, em frente à escada rolante. Bem, pessoal, voltamos agora com a Flora Egésia. Eu queria saber um pouco mais de você. Você foi diretora de um documentário Das Raízes à Ponta. Das Raízes às Pontas. Das Raízes às Pontas. E como que é esse documentário? Esse documentário foi nossa última realização. Ele tem um roteiro feito pela Débora Tatiana de Moraes e pelo Hugo Lins. A ideia deles partiu de um incômodo de como as crianças negras no ensino infantil se relacionavam com a própria imagem. E a partir disso nós quisemos também entender o que se passava, né, nesse contexto brasileiro, para fazer com que as pessoas negras não se relacionassem bem com seus próprios cabelos. E aí o documentário ele tem uma narrativa em que nós passamos por vários perfis diferentes, uma criança, professores, psicanalista, historiador, artista, homens e mulheres. O objetivo do documentário é mostrar depoimentos de pessoas que se relacionam bem com sua natureza, com seu estilo, com seu corpo, né, na verdade. E também pegando depoimentos de quem teve que passar por um momento de superação para daí sim começar a se relacionar bem com a sua própria identidade, que na verdade é o caso da maioria dos entrevistados, né? Porque existe uma opressão desde criança, né? Quando você é menino, você tem que raspar o cabelo. Quando você é menina, é colocado que você tem que alisar seu cabelo. Nós, enquanto documentaristas, nós acreditamos que mudando, no mínimo, pelo menos uma vida... já valeu a pena. A partir da produção já valeu a pena todo aquele esforço. E a gente a gente recebeu muitos feedbacks positivos, tanto por quem convivia com a gente, tanto por pessoas do Brasil inteiro que a gente não conhece e que vieram conversar sobre a relação de mães com o cabelo das próprias filhas. O meu cabelo, ele tem camadas diferentes, porque a minha raiz, ela é redondinha assim, cabelo de furacão. Aqui embaixo enrola menos, daí ele pesa mais, e daqui em cima ele sobe pra cima. Os cabelos enrolados tem vários tipos. Tem cabelo mais cacheado, tem cabelo mais aberto. Os cabelos crespos também são diferentes, porque não dão tanto cacho. Mas os dois dão volume, dependendo do cabelo não dá tanto volume. Até os 8 anos, meu cabelo foi sempre curtinho, bem curtinho, porque a minha mãe não tinha tempo muito para cuidar do cabelo da gente. Então, tanto eu como a minha irmã, a gente sempre teve o cabelo curtinho. Quando foi com 9 anos, aí a minha mãe levou a gente numa cabeleireira e alisou o nosso cabelo. Estivemos aqui com Flora Egésia, agradeço muito sua presença, e a você de casa agradeço imensamente a audiência de vocês. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana. Olá, seja bem-vindo ao seu espaço de servidor na TV. Essa edição é dedicada à nossa organização para a defesa dos serviços públicos, por mais e melhores serviços públicos, não a reforma administrativa. Para entender um pouco mais como essas propostas do governo Bolsonaro atingem você diretamente, vamos conversar um pouco com o Otto. Meus caros servidores,
nossa situação está extremamente difícil. Essa reforma administrativa do Paulo Guedes e do Bolsonaro prejudica todos os servidores, ativos e aposentados, e, consequentemente, a própria sociedade. Pois teremos o nosso salário reduzido, os ativos em 25%, e os aposentados, além de ficar com o salário congelado, terá aumento da alíquota da Previdência Social. Então teremos redução salarial e teremos menos trabalhadores no setor público, porque haverá redução de carga horária. Vai acabar com a estabilidade do servidor. E certamente o concurso público não vai mais existir. Portanto, nós precisamos reagir imediatamente. O governo, juntamente com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado Federal, aproveitou o Carnaval para tramar uma forma de acelerar a aprovação dessas medidas, inclusive o auxílio emergencial. Uma mixaria, R$250 por alguns meses, poucos meses. E quer jogar para a sociedade que é necessário reduzir o salário dos servidores para poder ter recursos para pagar o auxílio emergencial. É pura mentira, né? É uma irresponsabilidade do governo fazer isso. Tem outras fontes de recursos para ter um auxílio emergencial digno, de pelo menos R$600. Na nossa Assembleia Virtual do Sindicep, agora do dia 18, nós decidimos participar desse ato chamado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, para domingo, a partir das 9 horas, lá no Buriti, vamos sair em carreata. É evidente que nós vamos com as nossas bandeiras. Todos nós somos pelo fim do governo Bolsonaro, mas temos que estar lá para fazer a luta e denunciar essa reforma administrativa, como eu falei, prejudica sobretudo os mais pobres. É isso aí. Nossa categoria é muito forte. Temos que unir todos os servidores, estados e dos municípios, dos 3 poderes. Nós já derrotamos governos como o do Sarney, do Fernando Collor, do Fernando Henrique. Não é esse Bolsonaro que vai nos derrotar. Vamos sim fazer o enfrentamento e defender não apenas as nossas condições de trabalho, o nosso contra-cheque, mas defender também o serviço público de qualidade para todo o povo brasileiro. Por isso, reforço o convite. Todas e todos à carreata, que será no dia 21 de fevereiro, neste domingo, às 10h30 da manhã. O ponto de encontro é no estacionamento entre o Palácio do Buriti e o ginásio Nilson Nelson. Dentro do estacionamento, teremos um ponto de encontro do Sindicep, onde estaremos distribuindo bandeiras e colando cartazes em defesa dos serviços públicos e por vacinação e testagem para todos já. Este foi seu Espaço Servidor na TV. Para receber mais informações sobre a luta em defesa por mais e melhores serviços públicos, visite o nosso site. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Até semana que vem. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado e convidamos você a assistir a gente também no nosso website, onde você pode rever esse e outros programas. Pode também acessar as nossas redes sociais através do website porbrasilia.com.br. Um forte abraço e até a próxima semana. Por Brasília.